Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Célia, com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários das nossas irmãs Franciele e Célia, e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece inicial. Mestre Jesus, nos pedimos hoje a vossa bênção para todos os nossos irmãos, trabalhadores das nossas casas espíritas, porque temos dificuldades às vezes com nossas famílias, com espiritualidade que não quer abrir os olhos. Nós pedimos a luz do alto, a luz do teu coração, que faz brilhar essa chama dentro de nós, que quer os seus conhecimentos, que quer a sua paz reinando dentro de nós. Nós somos muito imperfeitos, Senhor, e precisamos da vossa luz. Que os irmãos da Casa Espiritual Maria de Nazaré possa estar conosco hoje e que possamos estar em sintonia, trabalhando todos juntos por um mundo melhor, corações melhores, e possamos estar entendendo e compreendendo o que será dito hoje, explanado hoje, e que muitos corações encarnados e desencarnados possam ouvir as mensagens que serão ditas de muito coração, de muito amor por todos os trabalhadores. Muito obrigado, Senhor Jesus, os nossos mentores espirituais. Nos dê uma boa noite de trabalho. Muito obrigado. Assim seja. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 37, Orientação. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Está em Paulo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. Cada pessoa, ou cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, no círculo de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam a grave dilação, esperando que termine as súplicas inoperantes e reiteradas daquelas que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem a servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, nas diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando as mãos operosas que se concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quião de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe diz respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo.
aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável, atende os desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios, e o que trabalha com os próprios mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isso. Pois bem, meus irmãos, eu fui procurar algum significado para essa palavra orientação. Encontrei ação ou efeito de orientar, de determinar ou de mostrar a direção, o caminho a seguir, a indicação de um lugar onde se está, senso de orientação, reunião de preceitos que devem ser cumpridos, orientação para o projeto, direção que impulsiona alguém para determinada coisa, impulso, orientação para as nossas atividades laboriais, que temos que exercer com afinco, com amor, de todo o trabalho que nós fizermos. Ao analisar essa passagem evangélica, ela apresenta a seguinte argumentação: do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis. E semelhante a esta outra, ajuda-te que o céu te ajudará. E é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Pois o progresso é filho do trabalho. Visto que o trabalho põe em ação as forças das nossas inteligências, de tudo que nós fazemos. O trabalho, ele é o alicerce para nós conduzirmos as nossas vidas, sustentarmos as nossas famílias. Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho, do corpo, seus membros com certeza se atrofiariam ou ficariam atrofiados. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então, tudo foi criado através de leis divinas. E é por isso que ele faz do trabalho uma necessidade. E lhe disse: buscai e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás das tuas obras, terás o mérito delas, e recompensado de acordo com o que hajas feito. Meus irmãos, para compreendermos, então, porque cada movimento que vamos encontrar, pessoas necessitando de ajuda, de orientação para o aprendizado dos ensinamentos do Evangelho de Jesus e para todas as nossas atividades laborais. Por isso, meus irmãos, devemos cooperar e fazer parte do que nos cabe, que nós estamos auxiliando, e esse auxílio nós temos que dar a qualquer uma pessoa que solicitar, trabalhar com as nossas mãos, que nós viemos com ela para isso. É aonde nós tiramos o sustento, é daqui que nós conquistamos tudo nas nossas labutas. Jamais, jamais, meus irmãos, devemos negar o auxílio.
a todos que se propõem servir na seara do Mestre Jesus. Porque o caminho, ele nos dá pronto, só esperando por mãos operosas e condições para o nosso próprio desenvolvimento. Ele nos orienta, ele nos conduz, ele nos coloca no caminho da retidão. A grande mérito em fazer o bem sem ostentação, sem ocultar as mãos, que dá ainda mais meritórios. Constitui um sinal incontestável de grande superioridade moral nossa, porque para encarar as coisas do mais alto que faz o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida, é preciso, meu Deus, caminharmos em direção do alto. E é preciso fazer a abstração da vida, precisamos se identificar com a vida futura. Numa palavra, é necessário colocar acima dos desejos nossos, dos desejos materialistas, para renunciar à satisfação pessoal que resulta no testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Temos sempre que pedir amparo, tanto aos irmãos encarnados como aos desencarnados. Gratidão. A orientação é de ordem. Sede perfeitos em todas as suas ações. Mas quem é você quando ninguém está olhando? Jesus é o mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de guia e modelo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás no céu. Esse é o apelo de Jesus para o nosso esforço constante de evolução. Todos fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento. A calma e a serenidade de quando tratamos os próprios negócios é o reflexo da certeza que temos em Deus Pai e que nos é confiado a possibilidade de trabalharmos com oportunidades e circunstâncias que somos amorosamente colocadas na Terra, porque elas vêm com todas as necessidades para desenvolver e engrandecer o nosso espírito eterno. Não existe nada que esteja fora do lugar. Nascemos com tudo o que precisamos, muito mais, talvez, tenhamos desejado. E esse convite traduz a confiança, a paciência que Deus deposita nas suas criaturas, independente da condição evolutiva. Portanto, ofertemos ao próximo o que precisa para promover a sua mudança, e que mudemos em nós o que reprovamos no outro. A evolução é lenta, pois a natureza não dá saltos. Trazemos ainda muitas sombras do passado, com repetições no presente, o que nos exige muito esforço de superação, com serenidade, persistência, vigilância e oração. E que sejamos bondosos com todos à nossa volta, pois é pela bondade que conseguimos abrir as portas que possam estar fechadas para nós. A perfeição constitui a meta de todo ser humano. Devemos, então, amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos rodeiam, orar pelos que nos perseguem. Desse modo, a essência da perfeição será a caridade na sua mais ampla definição, pois implica o exercício de todas as outras virtudes. Sempre procuramos orientação, e é justo que tenhamos essa necessidade, mas se ficarmos passivos, apenas buscando uma direção sem ação, não estaremos cumprindo com aquilo que nos é devido. Essa ajuda não quer dizer que o outro vai nos pegar pelas mãos e fazer o trabalho que nos cabe. Talvez eu precise de uma inspiração superior para me guiar nesse processo. Nosso anjo protetor está em um estágio evolucional mais avançado. Ele tem mais iluminação, exatamente para jogar luz sobre aqueles problemas que nós temos em nossas vidas. Porém, quem resolve as situações somos nós. É a nossa percepção e conscientização que vamos dar os passos necessários para a resolução das dificuldades. Sejamos verdadeiros discípulos que se interessam e se colocam no caminho do Mestre. Nos esforcemos mais um pouco para lidar com todos os desafios.
Se não temos tais habilidades das quais desejamos, não devemos nos sentir impotentes e nem reclamar porque Deus não me deu tal competência. Talvez porque eu não tenha direito a isso. Independentemente da situação de vida das pessoas, seja ela com muito ou sem nada de recursos materiais, essa é a escola que cada um necessita para evoluir. Devemos trabalhar com a mão que nascemos e usar de todos os recursos que temos, que pode ser rica em recursos materiais, rica em habilidades, rica em talentos, em doar o seu tempo, escutando o próximo. Construímos uma residência espiritual elevada à medida que nós também vibramos elevadamente. Assim, atraímos pessoas que vibram na mesma maneira, com mais disposição, para cumprir a lei divina, que é a lei do amor. A felicidade é o estado de espírito em que nos encontramos, pois optamos em vibrar com ele, e pode ser construída para assim vivermos como espíritos felizes, pois confiamos em Deus, Pai, na sua justiça e bondade, no auxílio de Jesus, nossos anjos da guarda e espíritos protetores. Pedimos então ao nosso Mestre Jesus que sempre nos auxilie. Gratidão. Eu procurei também um sentido para essas orientações, né, mais aprofundar, e que está ali, claro, né, cada um fazer o seu trabalho. Não que a gente não deva se preocupar com o próximo, não se deva estar ajudando ao semelhante, mas antes de tudo, verificar se estamos fazendo o nosso trabalho e não observando e colocando defeito no trabalho dos outros. Se nós estamos cumprindo a nossa parte. Então eu achei aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, do Espírito Lázaro, eu vou ler uma parte para vocês, porque o trabalho também é um dever nosso, é um dever que temos para conosco mesmo. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante do sofisma da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que emissais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostareis de ver ultrapassado em relação de vós mesmos. O dever é o mais belo laurel da razão, depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserva dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá alma e vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Deus quer que nós brilhemos como ele, que a sua luz reflita em nós, que nós não tenhamos medo dele, mas tenhamos um amor profundo por ele. Ele é o nosso Pai, nosso querido Pai amado. E deu Jesus, e trouxe Jesus aqui, o guardião desse planeta, o governador desse planeta, para nos orientar, nos guiar, nosso modelo guia. E ele trabalhou, sem cessar, sem descanso. Ele caminhou, pregou sua palavra, ele cumpriu o seu dever até o último instante. E Deus o elevou ainda mais, porque foi todo o amor. Procuremos usar esse amor, esse exemplo de amor dentro de nós, para que nós possamos cumprir o nosso dever, para conosco mesmo, a nossa evolução, procurar o caminho de luz dentro de nós,
para que a gente possa conseguir ajudar o outro irmão. Se a gente não conseguir se iluminar, se a gente não conseguir compreender o que há de errado conosco, se a gente não conseguir entender o que precisa ser corrigido dentro de a gente, nós não temos como auxiliar o próximo, nós não temos como fazer a caridade. A caridade tem que ser conosco primeiro, entendendo que somos imperfeitos e que temos defeitos e que precisamos corrigi-los. Ter humildade, pedir e suplicar a Deus sempre para a corrigenda desses efeitos, para que cada vez mais nós conseguimos estar melhor para ajudar o próximo quando ele nos procurar. Peço a Deus e a Jesus que nos ilumine sempre para que possamos conseguir isso todos os dias. Gratidão. O que me chamou nessa mensagem, o que me chamou a atenção nessa mensagem, né, foi desse dever, como a Célia, né, a mensagem que ela nos passou, né, a mensagem de Lázaro, que é o dever que cada um tem. E sabemos que mesmo tendo o equilíbrio do lado, nosso lado material, a gente precisa do nosso equilíbrio do lado espiritual. Então, para isso, para a gente iniciar esse trabalho de autoiluminação, a gente precisa da autoaceitação e do autodescobrimento. Então, tem duas mensagens aqui que eu gostaria de ler, uma de Emmanuel e uma de Joana de Ângeles. Emmanuel, Mãos Unidas, no tema autoaceitação, diz: admitimos os desajustes e desequilíbrios alheios. Todavia, em se tratando dos nossos, muito frequentemente caímos em aflição e rebeldia, aniquilando tantas vezes valiosas possibilidades de serviço em nossas mãos. E Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, no tema Desconhecimento de si mesmo, diz: é necessário um exame profundo, sério, constante do si, de sua constituição, dos objetivos que deve perseguir, todos os meios a utilizar, de como encontrar os recursos para lográ-lo. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se aplicam as arrestas e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Para tanto, é imprescindível o autoexame dos comportamentos mentais, emocionais e físico-sociais. Tudo começa na mente, e aí estão as matrizes das próximas ações. O exercício do bem-pensar, eliminando as ideias perniciosas, aqui está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. Cada vez interrogar-se a mais respeito de quem é e quais as possibilidades que se pode utilizar para o desenvolvimento íntimo. Significa manter-se vigilante contra os hábitos prejudiciais da autocompaixão, da censura ao comportamento dos outros, da autopunição e autodesvalorização, da inveja e de outros componentes do grupo das paixões dissolventes e anestesiantes. Preencher os lugares que ficarão vagos com a eliminação desses sórdidos comparsas mentais, com a presença do altruísmo, da fraternidade e do auto-amor. Então, Joana diz que tudo começa na mente, precisamos eliminar as ideias perniciosas que está viciado. Devemos nos nutrir os bons pensamentos e nos questionar por que estamos agindo de tal maneira e o que leva a agir de tal maneira. Quais são os nossos objetivos? O que estamos buscando e o que precisamos fazer para iniciar a mudança que desejamos? Assim, mergulhado no nosso íntimo, estaremos iniciando uma busca de quem somos e a nossa essência. Com o autodescobrimento e a consciência da responsabilidade que nos cabe, o trabalho de purificamento pessoal depende do nosso próprio esforço, bem como os nossos irmãos bem destacaram. O Criador atende às nossas súplicas, recebemos orientações dos benfeitores, encarnados e desencarnados, ferramentas que nos proporcionam alicerces seguros para nossa mudança e cura espiritual. Mas tudo acontece e se transforma com a força
que possuímos, que é a força da vontade. Milagres não acontecem, somos um milagre, na qual o trabalho é feito através das nossas próprias mãos, mãos operosas que nos concretizam com firmeza, como diz Emmanuel. Então, que possamos ter a paciência e a aceitação de quem somos, e a compaixão e auto-amor, entendendo as orientações, elevando a si mesmo para as esferas iluminativas. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Vamos então finalizar o nosso estudo de hoje e pedimos, Senhor, que nos ensine a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes, sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, nos fortalece a nossa paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Nos ajuda, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de te cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Sendo assim, pedimos ao nosso Mestre Jesus que sempre nos abençoe. Que assim seja. Gratidão.